pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre inequação produto e inequação quociente. Então, agora que nós já aprendemos a resolver inequações do primeiro grau, a gente tem condições de resolver inequações produto e inequação quociente. Vamos lá, vamos aos exemplos. Eu trouxe um exemplo de cada tipo, tá? Inequação produto e depois a gente vê a quociente. A diferença de uma para outra é meio óbvia, né? Inequação produto é porque aqui nós temos uma multiplicação, e inequação quociente é porque aqui aparece uma fração e nós já sabemos que fração representa uma divisão. Vamos lá. Olha só, pessoal, aqui nós temos, como eu já falei, uma inequação produto, e aí a gente vai tentar resolver. Você pode estar se perguntando, e se eu tentar eliminar esses parênteses fazendo uma multiplicação, né? X vezes 2x, x vezes 4, até pode. Agora, o que acontece é que você vai deixar de ter uma inequação produto e vai acabar encontrando uma inequação do segundo grau. Para quem já estudou função quadrática, para quem já conhece a função quadrática, aí você pode fazer isso e resolver a inequação do segundo grau. No entanto, para quem ainda está estudando a função afim, né, convém você resolver na forma de inequação produto mesmo. Vamos lá, como é que a gente faz? Na realidade, nós temos aqui duas funções. Eu vou chamar uma delas de f. Então, digamos que eu tenho a função f de x igual a x menos 4. E tenho também uma outra função que eu vou chamar de g. G de x igual a 2x mais 4. Então, eu estou pensando nesse problema da seguinte forma. Uma função f que está sendo multiplicada pela função g e esse produto está sendo positivo. Então, a minha intenção é achar quais os valores de x que fazem com que esse produto seja positivo, maior que zero. E aí a gente vai fazer o estudo do sinal dessas duas funções, tá? Para quem me acompanha aí no canal, tem vídeos anteriores que eu falo sobre o estudo do sinal da função polinomial do primeiro grau. Então, para isso a gente encontra a raiz de cada uma delas, né? Você acha a raiz igualando essa lei de formação a zero. Então, eu tenho x menos 4 igual a zero, consequentemente x igual a 4. Então, a raiz da função f é o 4. E no caso da função g, 2x mais 4 igual a zero. Logo, 2x é igual a menos 4. Claramente, x é igual a menos 2. Né? Afinal de contas, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, eu vou fazer agora o estudo do sinal de ambas. Aqui eu tenho o eixo x. Né? Eixo x. As duas funções são crescentes. Né? Observe que o a em ambas é positivo, portanto, as funções são crescentes. Você representa dessa forma. E aqui está justamente as raízes, que são representadas pelo número 4 e aqui pelo número menos 2. Aqui na raiz, convém você colocar uma bolinha aberta. Por que nesse caso é uma bolinha aberta? Porque aqui nós não temos a igualdade, tá bom? E agora, para a gente finalizar e dar a resposta final, você vai fazer uma espécie de tabela e é através dessa tabela que a gente vai conseguir enxergar a solução. Na tabela você faz da seguinte forma. Você coloca as duas raízes na ordem, é claro, né? Aqui nós temos as raízes 4 e menos 2, então na ordem fica menos 2 e 4. E aí você vai fazer uma tabela mais ou menos dessa forma. Aqui você coloca a função f, tá? A função g. Eu denotei as funções de f e g. E aqui embaixo eu vou colocar o produto de f por g. Afinal de contas, nós temos uma inequação produto. E aí vamos montar a nossa tabela. Observando para isso aqui, é claro. Observe que aqui, para valores maiores do que 4, o gráfico da função, que é essa reta, está acima do eixo x. Portanto, aqui é positivo e aqui é negativo. O mesmo acontece na função g. Positivo e negativo. Então, vamos preencher a tabela agora. O que é que acontece com a função f, que está representada aqui? Até chegar no número 4, as imagens são negativas. Então, até chegar no 4,
o f de x é negativo. A partir do 4 ele é positivo. Então acontece isso. Até o 4 negativo, a partir do 4 positivo. No caso da função g, até chegar no menos 2 é negativo e do menos 2 para frente é positivo. E aí a gente faz agora o jogo de sinais. Menos por menos, mais. Menos por mais, menos. E mais por mais, mais. Agora a gente vai finalizar. Eu quero que esse produto seja positivo. Né? Maior que zero significa positivo. E ele está positivo aqui, ó, nesses dois pedaços. Então, o conjunto solução é o seguinte. X pertencente aos reais, é sempre assim, né? X pertencente a R, tá o quê? Quais os valores de x que fazem com que isso aqui aconteça? São os valores menores do que menos 2. Então, x é menor do que menos 2. E a outra parte do domínio é justamente essa, que são os valores que estão além do 4, ou seja, x maior do que 4. Você usa o conectivo ou, tá? Portanto, x menor que menos 2 ou maior do que 4. Observe que aqui eu não coloquei igualdade, porque aqui não tem. Tá bom? Então vamos ao exemplo da inequação quociente. E aí vocês vão perceber que é exatamente da mesma forma. É só você tomar cuidados, né, que a inequação quociente ela apresenta denominador, e o cuidado a qual me referi é você saber que o denominador não pode ser zero. Tá? Mas a forma de fazer é rigorosamente a mesma. Então temos duas funções, né? Aqui no caso da inequação produto eu coloquei um exemplo com duas, mas pode ter 3, 4, 5, quantas você puder imaginar. E a forma de fazer é a mesma. Claro que dá um pouco mais de trabalho, mas é a mesma forma. E no caso da quociente são sempre duas, tá? Então eu vou chamar a função 2x menos 2 de f e a função g eu vou chamar de x menos 3. Então aqui a inequação que eu tenho é f de x dividido por g de x é maior ou igual a zero. Tá? Aqui eu esqueci da igualdade. Então vamos lá. Raízes. 2x menos 2 igual a 0, 2x igual a 2, x igual a 1. Dessa daqui é mais fácil, né? X menos 3 igual a 0, portanto x igual a 3. Estudo do sinal. As duas também são crescentes, coincidentemente, né? Aqui nós temos o valor 1 e aqui nós temos o valor 3. Igualdade, maior ou igual, então aqui é uma bolinha fechada. No entanto, essa daqui, embora nós tenhamos a igualdade, aqui vai ser uma bolinha aberta. Deixa eu explicar por quê. No caso da inequação produto, se aqui tivesse a igualdade, seria bolinha fechada para todo mundo. No caso da inequação quociente, por que essa foi aberta? Porque denominadores não podem ser iguais a zero. Tá? Portanto, a resolução que nós encontramos até agora, o 1 pode fazer parte, porque aqui em cima pode dar zero. Já o 3 não pode fazer parte, porque o denominador não pode ser zero. Então fique atento a esse detalhe, tá, gente? Essa parte, a função g, ela não pode ter imagem zero. Aqui, positivo, negativo, negativo. Vamos só montar a nossa tabela para finalizar. Então, a função f de x, a função g de x e, finalmente, a função quociente, né? F de x dividido por g de x. Raízes na ordem 1 e 3. Completando aqui a tabela, né? O que é que acontece com a função f? Até chegar no 1, as imagens são negativas. Então, até o 1, negativo. Do 1 para frente, positivo. E a função g? Até chegar no 3, ela é negativa. E do 3 para frente, ela é positiva. E aí o jogo de sinais para a gente finalizar.
menos por menos, mais por menos, menos e mais por mais, mais. Aqui também eu quero valores maiores ou iguais a zero, né? Então eu também quero valores positivos. Se aqui fosse menor, eu ia buscar valores negativos. Então, mais uma vez, né, coincidentemente, ficou esses dois pedaços aí. E aí quem é o conjunto solução? X pertencente aos reais, tal que... o que representa isso aqui, né? Valores que vêm antes do 1. Então, x menor do que 1. Ou, tem pessoas que acabam usando o conectivo i, mas você já sabe que não vai dar certo, né? O conectivo correto nesse caso é ou. X, aqui nós temos valores além do 3, né? Então maiores do que 3. Por que você não pode usar o conectivo i? Porque aí, se você usar o i, você está falando que o número tem que ser ao mesmo tempo menor que 1 e maior que 3, o que é impossível, né? Não pode ser i, tem que ser uma coisa ou a outra. E aí, para finalizar, o 1, como eu já comentei, ele pode fazer parte da solução. Aqui nós temos uma bolinha fechada, portanto aqui nós teremos uma igualdade. E aqui, com uma bolinha aberta, nós não temos. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Tá aí exemplos de inequação produto e inequação quociente. Valeu, até mais.